Pessoal, graças aos colegas, me alertaram aqui para algumas passagens de acústica que ainda faltou comentar, as partes mais divertidas, eu diria. Ondas estacionárias nós já chegamos a fazer? Ondas estacionárias? Então é a parte mais divertida que sobrou aí. Acústica, a gente já sabe que estudou som é uma onda mecânica longitudinal audível entre 20 e 20 mil Hz, acima de 20 mil ultrassom, abaixo de 20 infrassom. Isto é que é a altura. A altura é a frequência. Eu falo alto porque minha voz é fina. E eu falo intensamente porque sou retardado, porque berro, e aí fico sem voz. O vestibular vai me perguntar. Um som alto é escutado de longa distância. Mentira. Um som intenso é escutado a longa distância. Um som alto é um som agudo. E sons agudos não difratam bem, sons graves difratam melhor. Vocês lembram o que é difração? Difração, alguém lembra o que é? Capacidade de contornar um obstáculo. Comentamos ou não comentamos? Falamos do muro ou não falamos? Pois então, quando a gente vai escutar alguma coisa através de um muro, você vai perceber que os sons agudos não vêm bem. Porque o som agudo tem comprimento de onda pequenininho, então só vai conseguir contornar obstáculos pequenos. Sons graves é que conseguem contornar melhor obstáculos. Esses dias estava em Blumenau, lá quando eu fui dar aula, um mês atrás. Estava no quarto do hotel e de repente comecei a escutar um barulho. Aí fui crescendo. Crescendo. Cara, não é possível, cara. Foi crescendo. Que merda é essa? Daqui a pouco foi diminuindo. Era o sub do carro de um cara. Mas eu comecei a escutar, cara, uns 4 quarteirões. Eu não sei o que ele fez naquele sub para ficar tão destruidor. E então tu vê, o Twitter devia estar também desgraçado. Só que eu não consegui escutar. Por quê? Porque sons agudos não difratam tão bem como sons graves. Porque sons graves têm comprimento de onda maior e difratam objetos maiores. Um dos comentários que está faltando fazer de acústica, além dessas revisõezinhas, é o seguinte. Falei para vocês o que é ressonância. Se eu falei, eu devo ter comentado do sujeito que tinha alucinações no laboratório. Comentei, não comentei? Sujeito. Ressonância é o seguinte, galera. Ó. Falei do balanço, devo ter falado da criança no balanço. Se eu empurrar a criança no ritmo certo, o balanço vai cada vez mais alto, certo? Se eu empurrar a criança no ritmo errado, o balanço pode até parar de balançar. Aceitável isso? As coisas no mundo vibram, essa cadeira está vibrando imperceptivelmente, a mesa também, o prédio está vibrando. As coisas vibram, os átomos vibram. Se uma onda mecânica atinge um objeto, na frequência de vibração natural dele, esse objeto tende a vibrar cada vez mais intensamente. Isto é ressonância. Um fenômeno, quem tem violão em casa, acho que todo brasileiro deve ter um violão em casa, não é possível. Quem tem um violão em casa e ele estiver afinadinho, pode testar ressonância chegando em casa. Bate na corda mais grave, o misão, olha para a corda mais fina, vê ela vibrando sem ter encostado nela. É um ótimo exemplo de ressonância. Ônibus parou para pegar mais gente no ponto, tudo começa a vibrar. O motorista acelera um pouco o motor, as coisas param de vibrar. Quando o motorista deixou o ônibus na lenta, a frequência do motor baixou. E aí entrou em ressonância com a carroceria, com a fuselagem. Fuselagem de avião, né? Com a carroceria do ônibus. E aí o ônibus começa a vibrar mais intensamente. Se o motorista muda a frequência do motor, sai da ressonância, a vibração diminui. E a gente tem a tendência de imaginar que acelerando mais, o motor vibraria mais e o ônibus vibraria mais, né? E é o contrário, acelerando um pouco mais, a vibração para. Já perceberam isso acontecendo? Quanto mais velho o ônibus, mais punk isso é. Falei para vocês dos fazendeiros brasileiros que morriam por ressonância. Fazendeiro brasileiro, geralmente, não tem um poder aquisitivo muito grande, ele precisa ver o boi engordar na fazenda, mas quer curtir a família na selva de pedra. Então ele compra um aviãozinho de segunda mão. Aí ele vai lá, vê os boizinhos engordando, vem curtir a família na selva de pedra. E assim é a vida do cara que tem terra longe da selva de pedra. Só que eles estavam comprando, há tempos atrás, aviões de segunda mão de fazendeiros norte-americanos. E tinha um modelo de avião que começou a cair muito.
começou a matar muito fazendeiro. Até a agência reguladora percebeu o que estava acontecendo e proibir esse avião de circular, alguns se foram. E era por ressonância. O avião, para quem não sabe, é a fuselagem feita de alumínio rebitado. E o rebite é um tipo de maneira de fixar peças, onde tu faz um furinho entre as peças, bota um pedacinho de metal e expande esse pedaço de metal entre as peças. Só que com o passar do tempo, o rebite vai frouxando, vai dando um desgastezinho, vai ficando cada vez mais frouxo. Não é que nem importa que tu pode ir lá e apertar. Se frouxar o rebite, tem que tirar e rebitar de novo. Então, com o passar do tempo, esse aviãozinho começou a ter a fuselagem cada vez mais frouxa. A frequência de vibração foi aumentando na fuselagem. E o motor desse avião, o motor de combustão interna, como o motor dos nossos carros, vibra um pouquinho. Um pouquinho mais que o normal, de repente. E aí, com o passar do tempo, a frequência de funcionamento do motor foi se equiparando à frequência natural de vibração da fuselagem. No dia que entrava em ressonância, a fuselagem começava a se despedaçar, o avião começava a se despedaçar no ar por ressonância, sem tempo de reação do piloto. Não era assim do tipo, hoje está vibrando um pouco mais, meu Deus, agora um pouco mais, né, que senão tu leva na manutenção. Era uma coisa muito sutil. Quando entrava em ressonância, inesperadamente o avião se desmanchava. Certo? Então, ressonância é um fenômeno bem interessante. Capacidade de contornar obstáculos, difração. Quando a frequência de uma onda que atinge um objeto iguala a frequência natural de vibração dele, ele começa a vibrar cada vez mais intensamente. Esse fenômeno bastante cobrado. Alguns comentários que faltavam, o que eu disse que cobrado? O que faltado? Timbre. Cara, os guris lá do Colégio Florianópolis fizeram na Feira de Ciências um experimento que eu fiquei encantado com a simplicidade do experimento. Naquele canal lá, Manual do Mundo, o gurizada assiste para fazer Feira de Ciência, né? A brincadeira era pegar um balão, um pedacinho de balão, cano de PVC, amarrava o balão aqui e colava um espelhinho aqui no balão. Pegava uma luzinha, um raio laser, jogava ali no balão, no espelhinho, e aí esse raio laser se refletia num pedacinho de papel. E pedia então para alguém falar aqui no cano. Quando a pessoa falava, o balão vibrava de acordo com a voz da pessoa, né? E essa vibração então era transmitida para o espelho, e aí fazia um desenho com a luzinha, com um laserzinho no papel. Um desenho que era diferente para cada voz. Ou seja, né, é um experimentozinho bobo, que tu usa um espelhinho, um balão e um laserzinho de 1,99 para mostrar graficamente como é que é a tua voz. Para mostrar como que a tua voz vibra o ar. Vocês sabem como é que funciona o vinil? Aquele disco de vinil? Tu não vai acreditar, cara. O disco de vinil, a ideia do disco de vinil é assim. Imagina que eu tenho um disco de argila. Aí eu pego uma agulha, faço esse sistema, só que aí eu pego uma hastezinha metálica, conecto numa agulha. E essa agulhazinha vai ficar passando num disco de argila mole enquanto ele gira. Quando eu começar a falar essa membrana vai vibrar e esta haste vai vibrar, né? E aí essa vibração vai imprimir um desenho nesse disco mole. Se depois eu parar de falar, deixar a argila secar, a argila vai ter ranhurazinhas, né? Que foram produzidas pelo movimento dessa agulha, né? Quando eu botar esse disco para girar, vai ocorrer o fenômeno inverso, né? A agulha vai vibrar, vai fazer a membrana vibrar e vai sair a minha voz dali. É uma coisa que não dá para acreditar, cara. Quando tu vê um disco de vinil funcionando, o quê? Imprimiram a voz da pessoa no pedaço de plástico? Se tu pegar um copinho de café, uma agulha, e arrastar numa ranhura do vinil, o copinho vai falar com a voz da galera, com a banda que tu gosta. Dá para acreditar nisso. Resumindo, o que imprimem lá no disco é o timbre, né? É o timbre da música que estão gravando, é o formato, é a maneira como o ar está vibrando. Mas eu tenho uma forma melhor ainda de te explicar o que é timbre. Se eu pego um violão e emito um Lá, toco a quinta corda do violão, a corda vai vibrar livremente. Eu poderia representar o som do violão como essa onda. O aluno atento poderia reclamar: professor, tu me ensinou que o som é uma onda longitudinal. Que desenho idiota é esse da onda sacudindo para cima e para baixo? Não me enrola.
o som não é transversal. Quando eu faço esse desenho representando o som, tu tem que entender que a crista representa uma camada de ar comprimido. E o vale representa uma camada de ar menos comprimido. A crista representa uma camada de ar comprimido. E o vale representa uma camada de ar menos comprimido. Quando eu falo com vocês, eu sacudo minhas cordas vocais dentro da minha garganta. E o ar sai sacudindo de acordo com ela. Então, quando a corda vocal avança, o ar é comprimido. Depois, o ar, os gases são elásticos, né, tem volume variável. Então, funciona como mais ou menos uma sanfona. Mais ou menos como pegar uma mola e sacudir a mola assim. E a mola vai se comprimindo e descomprimindo enquanto a onda avança. Se eu pegar um piano e for emitir o mesmo Lá fundamental, que tem 440 Hz de frequência, o que nós perceberíamos? Quando a gente tecla uma tecla do piano, tem um mecanismo de madeira que bate na corda, lá dentro da caixa do piano. Quando isso acontece, vai gerar uma vibração diferente da vibração que eu gerei com a minha mão suave batendo na corda. Assim, o Lá do piano vai ter uma vibração do ar diferente da vibração que o violão gerou. Naquele momento onde a madeira encosta na corda, dá um estampido diferente. Então, naquele momento, o ar deu uma sacudida diferente, uma comprimida diferente. Isso fica registrado. O nosso sistema auditivo consegue detectar essas diferenças na vibração do ar. Se eu pego um violino e vou emitir a mesma nota musical significa que é a mesma altura, a mesma frequência. E vamos supor que é na mesma intensidade também. Então a caixa de som está regulada para emitir com o mesmo volume. O que nós perceberíamos quando o violino fosse emitir esse som é que... Vocês lembram do violino, né? Aquela haste é feita com o que mesmo? Alguém sabe? Aquela hastezinha que a gente arrasta nas cordas do violino. Diz que é crina de cavalo aquilo, né? Hoje é óbvio que tem materiais que substituam, mas originalmente é crina de cavalo. Quem já passou a mão na crina do cavalo percebe como ela é áspera comparada com o cabelo humano. É justamente as escamas daquela crina que se arrastam na corda e faz aquele choro característico do violino. Quando eu imito a mesma nota musical, tá vendo? É o mesmo padrão geral. A mesma maneira, a mesma frequência de compressão e descompressão das camadas de ar. Porém, aquele choro do violino mostraria que o ar está sendo comprimido e descomprimido de forma tremilicante. E é isso, então, esse formato que eu não posso ver, esse formato característico de cada som, de cada carro, de cada voz, de cada animal, essa impressão que tem no ar que eu não posso enxergar, que nos faz distinguir a fonte dos sons, que a gente chama de timbre. Eu comento com os alunos, né? Pô, teu pai pode ter o mesmo carro do vizinho da direita, do vizinho da esquerda, do cara da frente. Pode ter fabricado no mesmo ano, mesmo modelo, tudo igual. Sai da fábrica junto. Tá chegando o teu pai em casa, tu sabe que é o carro dele. Tu vê pequenas diferenças nas vibrações, a placa um pouco mais frouxa, o cano de descarga com um probleminha um pouquinho diferente, já te faz reconhecer o timbre daquele carro específico quando tu te acostuma. Tem pessoas que são tão habilidosas com a própria voz, porque tu sabe, né, nós não escutamos a nossa própria voz. A nossa voz é diferente daquilo que a gente escuta. Porque o que tu escuta vem através da caixa craniana, que é sólida. Quando tu escuta a tua voz, pelo menos a primeira vez que eu escutei a minha voz, né, eu lembro, eu era bem novinho, e meu pai trouxe um gravador, e aí ele falou, fala alguma coisa. Eu falei, aí ele botou para escutar, tá gravando errado a minha voz, pai, eu falei para ele. Ele falou, não filho, a tua voz é assim. Eu fiquei chocado. Eu falei, não, minha voz não é assim. Não pode, não pode. Eu demorei a me esquecer de quão horrível era a minha voz. Mas isso é normal. Isso é normal de acontecer, porque na verdade a gente se acostuma a vida inteira achando que a voz é uma e quando vai se escutar, a voz é outra. Então, na verdade, sem espantos. Isso acontece porque o som se propaga melhor pelos sólidos, mais rápido pelos sólidos. Timbre, se quiser anotar, é a qualidade fisiológica que nos permite reconhecer a fonte dos sons. É a qualidade fisiológica que nos permite distinguir a fonte dos sons. Timbre. Tinha outra coisa que a gente lembrou ali que faltou.
faltava comentar? Me ajuda. Não tinha um outro detalhezinho? Eco, reverberação e reforço sonoro, já expliquei para vocês? Cara, isso também é outra ideia muito interessante. Vocês já perceberam que quando a gente bate num tambor, o som demora a parar, né? Dum, dum. Não precisa ser tambor, pode ser qualquer coisa. Ó, tá vibrando ainda, né? Os metais ali embaixo. Ó, quando as coisas recebem uma vibração, elas continuam vibrando um pouquinho antes de parar de vibrar. E assim é o teu tímpano. Quando eu falo, quando a gente escuta um barulho, o teu tímpano recebeu essa vibração pelo ar e o teu tímpano é uma membraninha muito sensível. Tão sensível que ela vibra quando uma agulha cai, lembra? Do outro lado da sala. Só que quando esse tamborzinho vibra, o teu tímpano, ele não para de vibrar instantaneamente, ele continua vibrando um pouquinho. Esse tempo que o tímpano fica vibrando é chamado de tempo de persistência auditiva. Tempo de persistência auditiva. Nome justo, né? Tempo de persistência, é o quanto o som persiste. Auditiva. Esse tempo, galera, é o tempo de um piscar de olhos aproximadamente. Vocês sabem quanto tempo demora um piscar de olhos? 1/10 de segundo. 0,1 segundo. Quer dizer, meus amigos, que se chegam dois sons no teu sistema auditivo idênticos, com um intervalo de tempo menor que aquele, o teu cérebro não vai saber que se são dois sons, ele vai entender que é um som só. Para que tu consiga distinguir dois sons idênticos que cheguem no teu sistema auditivo, eles têm que ter pelo menos uma diferença de 0,1 segundo um do outro. Tu vê, quando eu falo com vocês, a velocidade do som no ar é quanto mesmo? Vocês lembram a velocidade do som no ar? 340 metros por segundo, né? Eu comentei, né, que a velocidade do som nos sólidos é maior que a velocidade do som nos líquidos, que é maior que a velocidade do som nos gases. Fiz esse comentário? É só lembrar que é uma onda mecânica, né, gente? Nos sólidos as moléculas estão mais próximas, agarradas, nos líquidos próximas, mas não agarradas. E nos gases distantes umas das outras. A velocidade do som no aço é 5.000 metros por segundo. Na água, 1.500 metros por segundo, aproximadamente, tá? E no ar, 340 metros por segundo. Quer dizer que quando eu falo com vocês, o som passou pelo amigo, fez o tímpano dele vibrar, bate no colega de trás, já volta e já faz o tímpano dele vibrar de novo. Tu tá escutando eco? Não, né? Por que será que tu não escuta eco, já que o som passa por ti mais de uma vez, enquanto tu me escuta? Porque o tempo que o som passou pela primeira vez, refletiu no colega e voltou, é muito menor do que 0,1 segundo. É só tu calcular. 340 metros por segundo, em 0,1 segundo, o som anda 34 metros. E não tem 34 metros entre vocês. Porém, se eu venho pra cá e começo a dar aula aqui, eu não vou nem fazer, porque me arrebenta a voz. Se eu vou naquele cantinho e começo a falar com vocês, eu automaticamente começo a falar mais alto, mais intensamente. Começo a falar mais intensamente. Por quê? Porque o som que bate naquela parede volta para o meu tímpano. Quando o meu tímpano está quase parando, esse som volta. Dá a sensação que minha voz está fraca. Parece que eu não estou falando direito. Chama-se reverberação. E se a distância fosse um pouco maior, eu escutaria o eco da minha voz. Ou seja, o que é que diferencia reforço sonoro, reverberação e eco? O que diferencia esses três fenômenos da reflexão do som? Reflexão do som. O reforço sonoro, o tempo entre o som original e o som refletido é praticamente zero. A reverberação, o tempo entre o som original e o som refletido é quase 0,1 segundo. Um pouquinho menor do que 0,1 segundo. Agora, se o tempo entre o som original e o som refletido é maior ou igual a 0,1 segundo, aí já vem o eco. Para quem um dia for visitar os canyons, pode um dia brincar assim, chegar um pouquinho mais cedo do resto da galera e dar uns berros lá na frente do canyon. Tu vai perceber, cara, que quando tu está numa distância X do canyon, o eco começa. Para calcular a distância X
que o eco começa é bem simples. Se a velocidade do som no ar é aproximadamente... Obrigado, 340 metros por segundo. Quando tu berra, o som vai e volta. O som andou x mais x ao todo. E o tempo que começa a dar o eco é o 0,1. Está dividindo, passa, dá 34. Está multiplicando, passa, 34 dividido para 2, 17 metros. Claro, isso num dia que o som esteja se propagando a 350 metros por segundo, porque depende da velocidade, depende da temperatura do ar. A velocidade do som no ar pode ser calculada por essa expressãozinha aqui empírica, ó, onde a temperatura é em graus Celsius. Então, se for um dia não muito quente, 17 metros, grita, eco. Dá um passo para frente, grita, já não é eco. Fica só um grito prolongado, reverberação. Um passo para trás, eco. Incrível, né, cara? Um passo separa o eco do não eco. Isso devido ao tempo de persistência auditiva. Continuamos na última aula, obrigado.